Você já ouviu falar de preço justo de uma ação? Então, às vezes, algum analista, algum gestor fala: aquela ação está negociando muito abaixo do seu preço justo, então está com muito desconto. E isso é muito abordado em diversas literaturas. Então, se a gente vai olhar ali a literatura de Benjamin Graham ou do próprio Warren Buffett, eles falam bastante de valor justo, preço justo de uma ação, ou também conhecido como valor intrínseco de uma ação. Agora, como calcular isso? Por que isso é formado? Por que isso é definido? É isso que a gente vai ver aqui neste vídeo. Eu quero mostrar aqui uma fórmula, um cálculo simples, que eu gosto bastante de utilizar, e a gente consegue ver se o ativo está sendo negociado abaixo do seu preço justo, acima do seu preço justo. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí, que ajuda bastante a gente aqui no canal. Se você não está inscrito, clica aqui embaixo, já se inscreve, também ajuda a gente aqui e vamos nessa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que o mercado, basicamente, ele anda em ciclos. E o que são esses ciclos aqui? São ciclos de otimismo e ciclos de pessimismo. Então, horas o mercado está muito pessimista e horas está muito otimista. E normalmente essas expectativas são exacerbadas, elas são amplificadas principalmente pelas redes sociais, notícias e tudo mais. O próprio Warren Buffett, né, fala que depois do advento da tecnologia, que qualquer pessoa pode comprar e vender ações, as coisas começaram a ficar muito mais distorcidas, principalmente por causa dessa onda, né, dessa manada que a gente tem em cima desses vieses emocionais. O próprio Howard Marks, ele fala aqui nesse livro, né, sobre o ciclo emocional dos investidores, que é um dos mais impactantes. Então, é muito legal, vale a pena aqui ler esse livro, Dominando os Ciclos de Mercado. E basicamente o que a gente tem? Quando o mercado está pessimista aqui nessa região, o que a gente tem? As pessoas ficam mais aversas ao risco. Então as coisas estão mais incertas, é uma guerra, alguma coisa que está acontecendo, e aumenta essa aversão ao risco, ou seja, as pessoas saem do mercado, da bolsa de valores, das ações, e correm para títulos com uma segurança maior. E são nesses casos em que a gente tem o quê? Os indicadores, o valuation das companhias acabam caindo e essas empresas ficam baratas. E quando se diz baratas, a gente fala que tem um enorme prêmio de risco em comparação à sua média. Por quê? Porque ao longo do tempo o mercado fica aqui em regiões de pessimismo, regiões de otimismo, pessimismo, otimismo. Então tem um valor médio ao qual no médio e longo prazo acaba negociando. Então essa distância que a gente tem aqui da região de pessimismo para um valor médio, que essa ação é negociada nos seus indicadores de valuation no médio e longo prazo, é chamado de prêmio de risco. E às vezes a gente tem ações ali que estão com um enorme prêmio de risco embutido. Basta vir alguma movimentação, alguma notícia mais otimista de que o mercado vai subir, ou então, como a gente tem visto, juros serão cortados e a expectativa de crescimento da economia, que o mercado ele começa a girar nessa negociação, ele começa a retomar essa região média ao qual negocia. Da mesma forma, quando a gente tem os ciclos de otimismo, o mercado está aqui, muitas vezes sobrevalorizado demais. E aí que vem a frase, né? Compre ações dos canhões e venda ações dos violinos. E é uma das abordagens bastante utilizada pelo Warren Buffett, Benjamin Graham, que é basicamente comprar as ações quando elas estão extremamente baratas e vendê-las quando elas estão caras, deixando caixa, uma quantidade maior de caixa nessas regiões aqui, porque é onde, de forma contra-intuitiva, é uma região onde acaba aumentando o risco. Inclusive, o próprio Howard Marks, ele fala nesse livro aqui, é que uma das formas de você diminuir o seu risco e aumentar o seu retorno é você ser agressivo quando está todo mundo com medo, nas regiões de pessimismo, e ser conservador quando está todo mundo sendo agressivo. Ou seja, é uma outra forma de falar compre ações dos canhões, venda ações dos violinos, mas é como os grandes gestores, os grandes investidores do mundo acabam atuando. Agora, como que a gente faz para analisar esse preço justo? Ora, tem diversas formas, tá? Você pode fazer análise de fluxo de caixa descontado, você pode fazer análise de enterprise value, enfim, tem uma série de indicadores que podem ser utilizados. Existe um valor certo, 100% correto? Não, eles vão dar estimativas, tá? Com base naquilo em que o preço é negociado. Então, uma das fórmulas e uma das formas que a gente tem de ver isso é com base em dois indicadores. O primeiro
é o preço por lucro, bastante famoso, ou P-Earning, né? Ou PE Ratio, né? Que é o Price Earning, ou preço por lucro. Basicamente, ele vai pegar um preço e ver quantas vezes o lucro aquele ativo está sendo negociado. Então, vamos dizer que um ativo ali tem R$1 de lucro por ação, mas está sendo negociado a R$10, significa que ele está negociando com 10 vezes lucro. O outro indicador é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Então, você pega a companhia ali, o quanto que ela tem de valor patrimonial, qual que é o patrimônio líquido da companhia, divide pela quantidade de ações e você vai ter qual que é o valor patrimonial de cada ação, quanto de patrimônio líquido cada ação tem. E esse indicador me diz quantas vezes também o ativo está sendo negociado no seu valor patrimonial por ação. Então são dois indicadores clássicos, tá? São dois indicadores clássicos que podemos utilizar. Então, vamos lá. Com base nesses dois indicadores, aí você pode se perguntar, tá, Léo, beleza, o que eu faço com esses dois indicadores? Olha, quando eles estão baixos, quando eles estão altos, mas quando que eles estão baixos, quando eles estão altos? Primeiro, você tem que olhar qual que é a média que esse ativo negocia, o seu preço-lucro e o seu preço-valor patrimonial, justamente para entender aqui, ó, quando que esse ativo negocia em região de otimismo exacerbado, quando esse ativo negocia em regiões de pessimismo exacerbado e qual que é a região média ao qual esse ativo negocia. E aí tem uma fórmula, que é a fórmula de Benjamin Graham, uma fórmula adaptada, né? Então a fórmula dele é um pouquinho diferente. Essa fórmula é adaptada mais para o nosso mundo real aqui, né? Obviamente que essa fórmula tem vários e vários anos, então tem essa fórmula adaptada, que basicamente a gente vai pegar o quê? O lucro por ação multiplicado pelo PL médio, que aquele ativo negocia ao longo do tempo, vezes o valor patrimonial por ação, vezes o preço por valor patrimonial médio, e aí você tira a raiz disso daqui tudo. Bom, obviamente que tem que ser uma boa companhia, que tem uma expectativa de crescimento do seu lucro por ação e também o preço-valor patrimonial por ação. Por quê? Porque se é uma companhia que está caindo, está tendo queda nesse lucro por ação ou no valor patrimonial por ação, o que acontece? Às vezes você compra ela aqui com desconto, daqui a um tempo ela já está ali no preço justo sem nem ter andado. Então, essa daqui é uma análise, é uma última análise que a gente faz em um determinado ativo para ver se ele está barato ou caro, mas antes disso é importante analisar performance da companhia, eficiência, expectativa de crescimento, que é super importante. Às vezes a companhia negocia com preço-lucro altíssimo, mas ela tem uma expectativa e ela tem um processo de crescimento muito forte, e aí tem outros indicadores, né? O PE Forward, que você vai pegar o lucro projetado e ver quantas vezes aquele ativo está sendo negociado pelo lucro projetado da ação, e aí outra forma também de identificar se aquele ativo está atrativo ou não. E também tem outras condições aqui. Às vezes você pega um ativo que ainda não tem lucro, está numa fase pré-operacional ou pré-lucro e tem uma boa tese de investimentos, obviamente que esse indicador aqui, ele não vai acabar capturando muita coisa nesse sentido do preço justo da ação. Você vai ter que trabalhar muito mais com as expectativas futuras e o quanto de estimativa tem de lucro que aquela empresa possa ter no futuro. É olhar o guidance da empresa, da companhia e tudo mais. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui um ativo, que é a BB Seguridades, BBSE3, para a gente tomar aqui como exemplo. Então, BBSE3 tem um lucro por ação, empresa que eu particularmente gosto bastante, tem um lucro por ação de 3,83, tem um valor patrimonial por ação, VPA, de 5,33, o PL médio que ela negocia, é 12,1, ela está negociando na casa dos 9, então a gente já vê que ela está com um certo nível de desconto ali. E o preço dividido pelo valor patrimonial por ação médio em 7,1, também negociando ali abaixo do que de fato é a média dela. Bom, como é que a gente faz isso daqui então? Como é que entraria essa fórmula? Basicamente a gente vai pegar o 3,83 vezes 5,33 vezes 12,1 vezes 7,1, beleza, vai dar 1.753. Agora a gente tira o que? A raiz aqui. Então ele me fala o seguinte, ó, o preço justo, o valor intrínseco dessa ação é de 41,87. Pô, quanto que a ação está sendo negociada hoje? A ação está sendo negociada hoje a R$
41,89. Então, se eu for olhar aqui, 41,87 dividido por 33,89, a gente tem aqui menos 1 vezes 100, 23,57% de upside. Léo, qual que é o prêmio de risco aqui? Daí você tira 1,2357, você tira, diminui, que no caso, como é um cálculo aqui utilizando juros compostos, você reduz ali, vou arredondar aqui, tá? Você reduz a taxa de juros, que é aquele ativo que a gente tem aqui, a taxa base de juros. Então, se a gente pegar aqui, ó, 1,2355 dividido por 1,12, a gente vê que o ativo está negociando com prêmio de risco de 10,31% acima da taxa base de juros. Então, o que acontece quando a taxa base de juros começa a cair? Naturalmente, esse ativo teria o seu prêmio de risco aumentando, o que faz com que mais investidores comecem a entrar nesse ativo e, naturalmente, esse ativo acaba vindo com uma movimentação de alta, devido ao movimentação de corte de juros. A gente tem toda a questão macro envolvida no sentido das expectativas futuras ali da empresa também, que obviamente, diminuindo os juros, a gente tem um estímulo à economia e expectativa de crescimento das companhias. Mas eu queria trazer aqui para vocês isso daqui, tá? Uma fórmula muito simples de calcular o preço justo de uma ação, o valor intrínseco, como calcula ali o prêmio de risco, para você entender também, muitas vezes você está comprando uma empresa boa por um preço bom, e às vezes você tem duas companhias ali que são boas, que você gosta, e aí você fica na dúvida, você não tem um capital suficiente, você fica na dúvida de qual você pega ali naquele momento. Então você pode fazer justamente o cálculo de prêmio de risco, para entender, pô, esse ativo aqui está mais interessante porque ele está sendo negociado com prêmio de risco maior. Então vou colocar meu capital aqui nessa empresa. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, já deixa o seu joinha aí se você tiver gostado, se inscreve aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, e eu vou deixar um link aqui embaixo de um workshop que a gente fez, tá? Uma masterclass, mostrando como é que você utiliza o mercado de opções, junto com as ações aqui, para você acelerar o seu processo de crescimento de patrimônio, você criar uma verdadeira máquina de gerar renda recorrente para aumentar a sua rentabilidade no longo prazo, diminuir o risco, e se você já tem ações em carteira e investe no médio e longo prazo, essa máquina de renda, utilizando opções como uma ferramenta em cima dos seus investimentos, vai fazer o seu capital crescer de forma muito mais expressiva, de forma muito mais rápida. Então clica aqui embaixo, acessa aí essa masterclass para assistir, 1 hora e pouquinho aí você assiste tudo e tá muito bacana. No mais é isso, deixa um comentário aqui embaixo se você faz esse tipo de análise aqui, qual ativo você tem em carteira, deixa suas dúvidas aqui também que eu estarei respondendo todos vocês. No mais é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.